Boa noite, meu povo. Boa noite, pessoal. Trazendo aqui uma live surpresa para vocês. E eu vim aqui, vou trocar uma ideia rápido, mas sempre quando eu falo vou trocar uma ideia rápida, sempre vem uma mensagem da egrégora, né? De forma profunda, mesmo que seja rápida, mas sempre é profunda. Bom, o que eu tenho para falar para vocês é relacionado a algumas perguntas, né? Da terapia constelacional por método que teremos agora dia 6 de dezembro, né? Então, essa semana. E também o início dos estudos, né? Da Escola Universalista de Espiritualidade Reicon, uma escola iniciática, uma escola que vai falar sobre espiritualidade de forma livre e o objetivo principal é libertar as pessoas das religiões escravizadoras, né? Em todas as religiões escravizadoras, mas a grande diferença de uma escola iniciática de cunho universalista é o seguinte: a diferença de uma religião para uma escola iniciática desse naipe. É assim, ó. Aqui, nessa escola, os alunos vão aprender a encontrar Deus, a divindade, o divino dentro de si. Ou seja, eles não vão buscar o Deus fora, tá? Já a religião, a palavra religião significa religar, é religar ao divino. Então a religião fica de intermediário para tu te religar ao divino, como se fosse externo. E na verdade, uh, o grande objetivo dessa egrégora que me sustenta aqui é que para que as pessoas encontrem o divino dentro e não fora, né? Parar de a gente buscar o Deus, o todo, o universo fora e sim dentro, tá? Então, para isso existem métodos, né? Metodologias, existem caminhos. Então, é isso que vai ser compartilhado, tá? Aqui nesses estudos. Dá para fazer presencial e dá para fazer online também. Bom, pessoal, então uma das perguntas ali que chegou até mim, uma pergunta interessante, que a pessoa, várias vezes já chegam essas perguntas. O que vai mudar a minha vida? Porque às vezes a pessoa está num paradigma totalmente materialista, não conhece nada sobre essas outras dimensões fora, né, dos nossos cinco sentidos, chamado metafísico, chamado paranormalidade, e às vezes acha até que não acredita, e não vê, ou já ouviu falar, mas nunca experienciou. E a pergunta que fica é: o que isso vai mudar a minha vida? O que isso vai melhorar a minha vida profissional, relacionamento, família, né, saúde, tá? Então, na verdade, é assim, ó, esse caminho, porque a espiritualidade nunca está separada da gente, nunca esteve, né? Só que são coisas que, quando pessoas que não exploraram, elas estão com aquele conhecimento, né? Ainda, vamos dizer, encobertos, né? Porque realmente o ser dela sabe daquilo, já vivenciou. Só que nessa encarnação a pessoa às vezes nunca levantou o véu e nunca viu, nunca experienciou nada disso. Então, ela está com aquilo em estado de dormência. Então essa pessoa só existe para ela os paradigmas, né? Existe só as três dimensões, né? Só existe um material, né? Altura, largura e profundidade. Só existe os cinco sentidos: olfato, visão, audição, paladar e tato. E na verdade, claro, quando a gente abre a nossa percepção dos sentidos, né? A gente vai explorar esse mundo espiritual que não está separado, porque nós somos corpo, mente e espírito, corpo, mente ou consciência, dá no mesmo, né? Quando a gente vai começar a explorar esses outros sentidos, a gente vai ver que existe um universo que a gente não estava vendo, não tinha colocado atenção, mas existe. Aí a gente começa a entender que todas as coisas são energia, então não tem como separar. Então, mesmo lá no trabalho, tu começa a perceber a energia das pessoas, tu começa a perceber a tua energia em relação às pessoas, em relação ao que as pessoas estão emanando, não precisa estar falando. E aí tu começa a entender que tudo, conforme a tua energia, tu atrai as situações. Aí tu começa a jogar com isso, né? Cuidando da tua frequência. Aí tu começa a tomar consciência da frequência que tu está vibrando, né? Por que eu estou atraindo certas coisas repetitivas? Então a gente começa a atrair problemas repetitivos, seja de saúde, seja nos relacionamentos, né?
relacionamentos, quando eu digo, é família, profissional e conjugal, né? Todos os tipos de relacionamento. Seja no cunho profissional, seja também no cunho financeiro. Por que eu estou atraindo isso de forma repetida? Então aí tu começa a ver, aí começa a explorar, aí daqui a pouco tu vai ver tem uma relação com a tua ancestralidade, tu vem repetindo padrões, tu vem, tu vem fazendo várias coisas que tá tudo atrelado ao teu espiritual. E aí tem a parte do quadro obsessor, né? Quase todo mundo já ouviu falar em obsessor. Mas as pessoas às vezes dizem, não, a pessoa que não conhece diz, isso não existe, eu não acredito, isso não existe, e parará. Mas, na verdade, é só um afago para sua própria mente, para o seu próprio ego, dizer que não existe, porque não conhece, né? Então, quando a gente não conhece as coisas, a gente tem duas formas de reagir. Ou a gente nega ou a gente tem medo, né? E qualquer uma das duas vai nos atingir negativamente, tá? Então, a melhor forma de se libertar sempre é conhecer as coisas, tá? E quando eu digo, só que as pessoas têm uma imagem muito distorcida do que é espiritualidade. Espiritualidade não é te tornar um monge. Por quê? Porque a gente está vivendo em 2024 aqui nessa realidade no Ocidente, né? Então não é te tornar abdicar de tudo material. Claro que não. A pessoa que tem o material bem resolvido e o espiritual principalmente bem resolvido e sabe unir essas duas forças, ela tem capacidade de ir muito mais longe e atingir muito mais pessoas. Então a importância de saber utilizar esse conhecimento espiritual na sua vida, no seu dia a dia, vida física, né, material, profissional, no relacionamento com a família, na própria saúde, isso te traz algo extra, né? Um conhecimento que tu transcende essa comer, dormir e reproduzir, né? E aí tu começa a entender que a vida não é só isso. Comer, dormir e reproduzir. Porque isso até os animais fazem, né? E a gente tem bastante parte, né? Animal. Só que a gente não é mais animal. A gente já vem com um cérebro modificado para utilizar o raciocínio. Então, isso faz parte da evolução, né? Nossa, como ser humano. E é importante a gente começar a usar, né? Essa força que a gente tem de ser humano e toda essa complexidade do cérebro humano. E aí a gente vê, mas fulano lá consegue porque fulano nasceu ou um berço de ouro, ou ele é muito inteligente, ou ele é isso ou aquilo. Cara, as grandes mudanças do universo foram feitas por pessoas comuns. A gente só viu aquela pessoa ser um fenômeno, ser algo diferente, alguém diferente, depois que ela já fez sucesso, mas ela começou como uma pessoa comum e ela acreditou e ela seguiu fazendo. Então, por isso, a história da Terra, então por isso que a gente não precisa de quantidade. A luz não trabalha com quantidade, trabalha com qualidade. Então, por isso que a história da Terra foi feita, foi modificada, as marcas deixadas foram por poucas pessoas, né? Poucas pessoas mudaram os trajetos da Terra. Então, por quê? Porque isso são pessoas muito resilientes, que continuaram, não desistiram, acreditaram nos seus sonhos, acreditaram nas suas intuições, e mesmo às vezes sem saber, né, muitas coisas sobre o espiritual, mas realmente elas estavam respeitando a vontade do seu ser, né, da sua centelha divina. Então, isso é muito importante a gente entender que a gente pode também fazer grandes coisas. E por que a gente não faz muitas vezes? Por causa das limitações das nossas crenças. A gente está repetindo padrões da nossa família e da sociedade a qual a gente vive. Então a gente vai só repetindo. Então, se isso está acontecendo, cara, chegou o momento de a gente acreditar nos nossos sonhos e transformar esses sonhos em metas, né? E aí, depois dessas metas, transformar em realidade. Então isso é realmente crer, né? Crer que algo maior pode acontecer na nossa vida e realmente é um salto de fé e resiliência, né? Trabalhar todo dia um pouquinho, né? É que nem construir um castelo. Todo dia tu vai botando um tijolinho. E só que esse castelo é a nossa própria vida, nossos próprios sonhos, nossas próprias, né? As coisas que nós acreditamos. Então esse castelo é construído basicamente sozinho, né? Então os nossos sonhos, claro que vão ter pessoas que vão nos ajudar nesse processo, mas
a maior parte é nós conosco mesmo. Porque a gente precisa atrair essas pessoas. Então tudo é entender que tudo é atração. Então, para eu atrair essas pessoas, eu preciso, né, vibrar legal, vibrar gratidão, vibrar, vamos dizer, verdade naquilo ali, acreditar e continuar, né? Porque senão, se tu não acredita no teu sonho, tu acha que os outros vão acreditar? Obviamente que não. Mesmo tu acreditando, a maioria não vai acreditar. Então, o sonho é algo até que é engraçado que a gente. O sonho, para ver se o sonho tá. Peraí. O sonho é interessante assim, ó. A gente vê se os nossos sonhos estão tão legais, quando a gente quer ver, o sonho tem que ser grande. Tem que mirar na lua, né? Porque se tu errar, tu vai estar entre as estrelas. Então o sonho tem que ser algo grande, tá? Depois esse sonho tu vai segmentar ele em metas, né? E colocar datas também. Muito importante colocar data. Então o sonho tu coloca grande, que se tu for contar, o sonho tu não conta para todo mundo. Mas se tu contar para alguém da tua confiança, que essa pessoa vai pensar, pode até desfazer ou tipo não acreditar. Aí tá bom. É sinal que tu realmente sonhou alto. Tem que sonhar alto, tá? E aí tu vai segmentando, obviamente, né? O sonho é algo grande e aí depois tu segmenta em metas para chegar nesse sonho. E nessas metas são tarefas por ano, o que eu tenho que fazer, em 5 anos, o que eu tenho que fazer para chegar lá nesse sonho, aí tu vai vindo mais pro aqui e agora. Em 1 ano, em 6 meses, onde que eu tenho que estar, e, e por mês, o que eu tenho que fazer, né? E por dia, o que eu preciso fazer para chegar nesse sonho, né? Nessa conquista. Então a gente vai segmentando, 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 e obviamente chegar por dia, todo dia um pouco. Se fizer todo dia um pouco, numa direção, né? Pequenos atos feitos diariamente levam a grandes conquistas, tá? Então é isso que movimenta, né? Então a gente precisa acreditar de verdade, porque senão ninguém, e como eu disse, a maioria não vai acreditar, tá? Mas dentro da gente tem que ter essa certeza, a gente tem que ir e aí realmente é um conectar de fé também, fé é acreditar em algo que a gente ainda não viu, né? Mas dentro da gente é certo, existe, e a gente crê, né? E fé não é acreditar. Quando te falarem assim, acreditar em alguma coisa, aí não é fé. Então, fé tu diz, eu acredito em Deus, tu acredita em Jesus. O padre lá me disse que existe Deus, que existe Jesus. Eu acreditei. Isso não é fé. Isso não é. Então a gente tem que parar de acreditar nas historinhas que os outros nos contam. Porque essas historinhas são historinhas que contaram para eles e eles te contaram. Então tudo, a maior parte é mentira. A gente tem que começar a crer em algo que a gente não viu ainda, mas sente. Então a gente tem que acreditar nas nossas próprias experiências. Parar de acreditar nas dos outros. Porque a realidade de cada um é diferente, tá? Então, o que eu venho falar hoje, realmente, para quem chegou depois, volte lá no início, é sobre a importância, né, de tu explorar esse universo da espiritualidade. Não precisa ser eu gosto de brincar, até fiz um vídeo muito tempo atrás falando, a espiritualidade, uma vez me corrigiram, que não pode falar nome feio. Cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. As pessoas confundiram com puritanismo, mas isso é uma herança do catolicismo de 1700 anos, né? Uma herança de puritanismo, que era uma baita mentira, né, na verdade, que era uma baita mentira, né? E como é que eles tudo era cheio de conversa que os padres, que o pessoal não podia, né, falar palavrão, não podia fazer nada. Não podia, data tal não pode comer isso, data tal não. E na verdade é tudo um falso puritanismo, né? Falso puritanismo, porque na mente deles estavam pensando um monte de coisa, estavam fazendo uma coisa e querendo fazer outra. Então a gente precisa se alertar a isso aí, tá? Então espiritualidade, se espiritualizar não tem nada a ver com, não fala palavrão, não fala... Cara, isso aí é coisa de pessoas que estão presas a paradigmas que são preconceitos delas mesmas ou que elas receberam da sociedade a qual elas estão inseridas, tá?
O importante é, quanto mais espiritualizada a pessoa é, mais em contato com a sua verdade, né? E mais contato com o divino dentro de si, tá? Então, o que a pessoa fala, a forma como ela fala, não é tão importante que a mensagem que ela traz, né? O mais importante é a mensagem, o mais importante é o que ela quer dizer, né? O mais importante é como ela quer atingir. Ela tem uma forma dela falar, né? E às vezes ela quer atingir, ela atinge um público daquela forma, daquele jeito de falar. Então então a gente precisa respeitar o jeito da pessoa falar, tá? Vamos ver, outra coisa que eu ia falar. Sobre a terapia constelacional apométrica, me perguntaram também. Eu respondi ali rapidinho, ali tem pouco espaço para a gente responder, né? Na caixinha de pergunta ali, no Store. Mas eu respondi, falei, a grande diferença de constelação para TCA é que a constelação ela é só um pedaço da TCA, né? Ela é uma técnica, uma constelação familiar ou constelação sistêmica, é uma técnica muito boa, muito eficaz, mas ela vai só até um ponto. E a TCA ela ultrapassa esses limites que a constelação chega. A constelação chega até o limite que ela pode tratar. Então, ou seja, ela não entra nada em questões de espiritualidade, ou seja, ela não entra em questões espirituais, quadro obsessor, ela não entra em fractais de alma, ela não entra em consciências presas em alguma situação, lugar, tempo, espaço, tá? No passado. Ela não entra em nada disso. Ela, ela vai ter um ponto. Então, muitos dos problemas que a gente tem, seja de saúde física, ou seja de confusão, desequilíbrio mental, emocional, eles têm o passado é muito distante. Aconteceu em outra existência tua, tá? Então, realmente é necessário essas ferramentas do sistema apométrico que eu uso, é necessário as outras ferramentas de reprogramação que eu uso. Então, não desfazendo, tá? O pessoal conhece vários consteladores bem bacanas e bem legal, mas eu quando lá comecei a praticar a constelação, em 2019, eu presenciava muito movimentação espiritual gigantesca, de todas as formas, tá? E eu dizia, cara, mas isso aqui, não vou fazer nada com isso aqui? Vai ficar assim? E aí me passava, né? Não, isso aqui não tá na nossa alçada, isso aqui não tem essa conversa nesse curso e tal, não é por aí. Eu ficava assim, né? Como a minha base era mais da parte espiritual antes, né? E aí, depois que eu fui agregando, fui fazendo cursos de terapias e tal, e fui agregando, e chegou um momento que a minha egrégora me direcionou e disse, ó, agora tu somou tudo isso aqui, agora tu vai fazer terapia constelacional apométrica quântica, era ainda o nome. Aí eu disse, pai, esse nome é muito comprido. Mas aí ficou só terapia constelacional apométrica. E o quântica era por causa das ferramentas de cura quântica estelar, que são ferramentas de cura, quando fala cura quântica estelar, é essa aqui, ó. É uma técnica do Rodrigo Romo. Deixa eu ver se aparece aqui a cartinha. Trabalha com os comandos estelares, tá? Então isso aí vem os trabalhos que são feitos antes de nós virmos para a Terra. As tretas, às vezes mal resolvidas, aprisionamentos por extraterrestres negativos. Então, de consciência, etc. Tem várias ferramentas que eles usam, né? Tem os negativos e tem os positivos. Então a gente tem recursos, tem os comandos estelares, a Ordem Marilis, Comando Santa Esmeralda, Comando Santa Ametista, Ordem Chamuna, Ordem Melquisedeque, tudo isso são forças, né, que estão atuando para essa transição planetária, que estão atuando a favor da humanidade para esse salto evolutivo da raça humana, tá? Então, tudo isso tá junto no meu trabalho. Tudo isso está junto no meu trabalho, tá? Bom, o que mais que eu ia falar? Então, eu acho que eu tinha para comunicar, era mais ou menos isso, né? E ali eu respondi. E se tiverem dúvida, deixa lá na caixinha de pergunta. Pode falar qualquer coisa, dê opinião. Manda bala, assim, ó. Não pensa, isso é bobagem. Não, cara. Qualquer uma pergunta que vocês colocarem não é bobagem. Por quê? Porque. Os gatos estão nervosos. Porque, assim, ó. Às vezes, o que tu acha que é bobagem para ti, adianta muito pro outro. É um esclarecimento que o outro precisava. Então não pense que é bobagem. Vai ser respondido, tá? Mesmo que tu considere bobagem, mas se é uma dúvida tua, vai ser respeitado e vai ser mantida, obviamente,
não vai aparecer, né? Vai ser mantido a integridade ali, não vai ser revelado e vai ser respondido com todo amor, com todo cuidado, com todo o conhecimento que eu e a minha egrégora puder passar, tá? E se eu não souber responder, eu vou dizer, ó, não sei. Ponto, tá? Então a gente, porque é bom que as pessoas entendam e tenham essa certeza que a gente tem constante aprendizado, constante evolução. Então tem coisas que a gente não sabe, mas a gente vai buscar saber, né? Então a gente está em constante sempre aprendendo a cada dia, tá? Beleza, meu povo? Gratidão aí a todos. E eu vou agora, essa semana, até o dia da TCA, eu vou gravar todos os dias um videozinho respondendo perguntas, trocando uma ideia, porque tem muitas coisas pra gente falar, tá? Tem muitas coisas, e só que realmente essa troca de vocês aí, quando vocês mandam uma pergunta pelo direct, mandam uma pergunta na caixinha, isso faz toda a diferença, tá? Isso me dá recurso para eu explicar mais. Porque, tipo, pra mim que vivo todo dia isso, conversando com o espírito, conversando com o orixá, conversando com, com os guardiões e fazendo desobsessão, fazendo apometria. Cara, isso aí pra mim fica muito comum. Às vezes eu explico uma linguagem mais rebuscada porque tipo é algo que a gente vive. Mas às vezes a pessoa vem com a dúvida lá do início que eu já passei, já nem lembro mais que ela existe aquilo ali. Aquela, não penso, na minha cabeça não pensa mais que aquilo poderia ser uma dúvida. E a gente passa. Então por isso que é importante, pô, bota um negócio lá. Ah, mas isso é muito iniciante. Cara, ótimo, porque tem pessoas que estão começando agora, tá? Então a gente não está falando só para pessoas que já estão há anos. A gente está falando para todo mundo, cara. Todo mundo quer evoluir, todo mundo que quer aprender. É para essas pessoas que a gente está falando, tá? É para essas pessoas que a gente precisa atrair essas pessoas, não. É para fazer esse movimento de nós todos, com a força do nosso coração, com a vontade de mudar o mundo, com o mesmo foco objetivo para essa direção, tá? Ou seja, a gente limpar a sujeira, a gente enfrentar a sujeira de frente. Quando eu digo sujeira, é dentro e fora. A gente, claro, a gente vai confrontar nossas sombras, mas também a gente não vai mais permitir, porque chegou um momento na Terra que não tem mais tolerância para negativismo, para pessoas prejudicando as outras pessoas e passar despercebido, fazer que não vê. Não tem mais tempo, a gente não pode mais tolerar isso, tá? A gente está no ápice do caos. A gente tem que, obviamente, cuidar, olhar para dentro de nós, né? E fazer o que é possível para limpar isso aí, mas quando a gente se confrontar, às vezes, no nosso caminho, alguma coisa, é não deixar barato. Diz, cara, eu não vou aceitar isso. Mas sempre foi assim, cara. Pode ter sido sempre assim, mas agora a gente não, cara, isso é um nível ou discriminação. Cara, nada a gente pode permitir que passe assim hoje em dia em branco, porque tem pessoas sendo prejudicadas e foram prejudicadas. Uma coisa que eu abordo muito, eu me confronto muito nos meus atendimentos pessoais, é a questão do abuso contra as mulheres, tá? As mulheres abusadas. É uma situação que eu pego muito, tá? E eu não fico indagando nem nada. E a pessoa, claro, quando sente falar, vai falar, né? Mas isso é algo gravíssimo, cara. E isso é geral, isso é muitas mulheres abusadas de alguma forma, tá? Não importa a forma que foi. A gente não pode mais tolerar isso de forma alguma. De forma alguma, tá? As mulheres estão mais depravadas hoje em dia, papapá, papá. Ok, eu sei que estão, tudo bem. Mas, cara, se a pessoa não. As pessoas têm que aprender a respeitar os limites da outra. Se a pessoa não deu entrada e a pessoa forçar, ou várias situações, né? Quando criança e coisa, cara, a gente não pode mais descuidar, porque as pessoas estão cada vez mais doentes também. Então a gente não pode mais descuidar dos pequenos, né? Com pessoas estranhas, né? Isso acontece muito nos meios familiares, a gente não pode mais descuidar, a gente não pode tolerar. Tem que denunciar, tem que ir até o fim, tá? Então, hoje em dia, quando acontecer uma situação dessa embaixo das nossas barbas, né? A gente não pode deixar passar assim, ó. Ah, não, deixa quieto, não, é tio, é não sei o quê. Cara, a tua vida vai virar um inferno agora. Tu mexeu, né? Ninguém mandou. Tu teve o livre-arbítrio de seguir o teu caminho e não fazer cagada. Tu fez cagada agora. Ah, mas a pessoa é doente. É, cara, então vai pagar.
como doente, né? Vai sofrer as consequências de seus atos. Chegou o momento disso aí também, tá? E lembro sempre, eu trabalho para a luz, né? E a minha egrégora também. Só que assim, ó, a luz não é boazinha todo o tempo, tá? A luz não é boazinha todo o tempo. Isso aí você precisa entender bem. Esse puritanismo que o catolicismo e depois, posteriormente, o espiritismo veio falando, porque o espiritismo, querendo ou não, é uma atualização do catolicismo. Não dizendo que é ruim ou errado, tá? Mas é uma atualização. Mas isso lá em 1857, tá? Teve toda uma importância de migrar muitas pessoas para um conhecimento um pouco mais amplo, mas ainda é aprisionador, tá? E é engessado, é dogmático e engessado, tá? Engessa as mentes das pessoas. Então esse negocinho de dar outra face, que seja bonzinho sempre, cara, isso é uma conversa fiada, tá? Isso é para nos manter quietos, para nos manter que nem ovelhas, sem reagir, sem, né? Não, cara, nesse 2024 a gente não tem mais tempo para tolerar esse tipo de atitude, qualquer uma negativa. A gente tem que denunciar. Ah, é da prefeitura, eu vi lá, não sei o quê, papapá. Denuncia, é Ministério Público. Ah, isso não dá em pizza, não sei. Mas tem que começar a apertar as autoridades de tudo que é forma, porque cada um vai apertando os outros e vai fazendo uma mudança, uma reação em cadeia, né? Então isso, as pessoas vão cada vez se sentir menos confortáveis em passar o outro para trás. Porque aqui no Brasil é muito comum. Então, quando eu digo passar o outro para trás, em todos os sentidos. A gente não pode mais tolerar. Tá? Vamos trabalhar junto para que mudar esse país, mudar essa nossa realidade. Né? Porque as pessoas de bem não aguentam mais sem vergonhice. As pessoas de bem não aguentam mais essa impunidade. As pessoas de bem não aguentam mais injustiça. Tá? Então, se a gente não aguenta mais, a gente não pode deixar assim, não, deixa, sempre foi assim. Não. Chegou o momento de realmente a gente conhecer quem é a nossa hierarquia espiritual. Quando eu conheço meus guardiões, quem me sustenta, quem segura a bronca e atrás mesmo, de verdade, cara, não tem medo de nada. Termina os medos. Tá? Quando a gente começa a conhecer a nossa espiritualidade, os medos terminam. E a gente enfrenta, não importa o demônio que for. Tá? A gente enfrenta de peito aberto, né? Porque a gente sabe que não está sozinho. Então chegou o momento de a gente fazer essa virada. E não é sozinho. A gente faz aqui, mas, cara, quanto mais pessoas juntos fazendo esse movimento, a gente faz uma transformação, tá? Então, esse é o meu papel. Meu papel é desmistificar esse monte de coisa de religião, de misticismo, que os caras aprisionam as pessoas e fazer a gente realmente conhecer a nossa espiritualidade, a nossa hierarquia, se alinhar a ela e começar a trabalhar em prol da sua vida e do planeta. É isso, ponto. Tá? A gente tem força para isso, todo mundo tem. Só que a gente às vezes está tão desconectado da nossa essência, tão desconectado da nossa centelha divina, tão desconectado da nossa hierarquia espiritual, que a gente acaba se sentindo fraco, se sentindo impotente. Essa é a palavra. A gente se sente impotente porque a gente está distante da nossa hierarquia espiritual. Tá? Quando eu digo hierarquia espiritual, é milhares de espíritos ancestrais que estão aqui, tipo, cara, tu é importante. E eles dizem mesmo, tu é importante, cara. Tu fazia o teu papel, tu vai nos dar. Tu impacta em toda essa cadeia de pessoas, espíritos, né? E de pessoas também, encarnados também. Então, cada um de nós fazendo o que a gente veio para fazer, a gente impacta todos os nossos ancestrais e esses familiares que estão encarnados também, né? Então, isso é importante, é uma mudança, as mudanças de paradigma. E para mudar, realmente tem que tem que ser resiliente, tem que aceitar não ser bem quisto. Porque quando tu vai fazer algo diferente, tu tem que aceitar a rejeição. Tu sabe que tu vai ser rejeitado, porque tu tá fazendo algo diferente. Isso é a coisa mais comum. Então as pessoas que se sentem, à medida que se conectam com o seu propósito, elas sabem que vão ser apedrejadas. E, lembrando, né? Ninguém atira pedra na árvore que não dá fruto. A árvore que está ali seca, não sem fruto, ninguém vai tirar pedra, mas a que dá fruto, vão tirar, vão caluniar, vão tentar humilhar, vão tentar rebaixar, aí tá tudo certo. Só que, hoje em dia, nesse momento ápice da transição planetária que a gente se encontra, não, pelo menos, eu e minha egrégora, não deixamos barato mais.
Não tem mais tempo para essas pessoas tá, vamos dizer, boicotando a evolução não só minha, mas de várias pessoas, né? Então, a cada um de vocês aí, estão aí, vocês não pensem que vocês, a evolução é só de vocês. Tem várias pessoas, tanto encarnadas quanto desencarnadas, dependendo também dessa evolução. Então, olha, cara, o quanto vocês podem transformar vidas. Todos nós. E não precisa ser, eu sou um missionário que impacta o mundo inteiro. Não. Mas, cara, só a rede ancestral e a familiar que tu vai impactar é gigantesca. Então, a gente não pode permitir ninguém meter, como é que chama? A colher no sangu, né? Não pode, não pode, não pode. Hoje em dia a gente não tem mais tolerância para isso, cara. Eu digo para os guardiões, cara, vai lá, ó, tá tentando, cara, dá jeito, tira isso do meu caminho. Eu não faço mal para ninguém, eu não quero mal de ninguém, eu quero que todo mundo cresça e evolua. E aí agora as pessoas vão estar botando coisa ruim para interferir no meu caminho? Não, não tem mais tolerância. Antes deixava, não, deixa assim, parará, porque tinham certos paradigmas, crenças meio ainda espiritórica, meio, né? Ah, não, só sendo bonzinho, né? Então quando a pessoa pisou no meu pé, hoje em dia, já muda a conversa. Porque eu entendi que realmente eles não querem que a gente seja pacífico todo o tempo. Eles querem que a gente mostre o que a gente está fazendo aqui. E se a pessoa quer pisar no meu pé, com certeza vai ter uma consequência daquilo, né? Então as pessoas não se contentam em fazer o mal para elas, elas querem fazer o mal para o outro. Elas não se contentam em não evoluir, elas não querem que o outro evolua. É isso que é o problema do planeta Terra. Tu quer ser diferente, tu não tá incomodando ninguém, mas as pessoas se incomodam contigo. Então chegou o momento de a gente mudar isso aí e realmente assumir a força divina de cada um, né? Que todos nós temos, né? E parar de aceitar tudo. Ah, não, é assim mesmo, isso aí vai se resolver. Não, o tempo não resolve nada. O que resolve é a atitude, tá? E quanto mais tempo a gente deixa passar, mais energia a gente está botando pelo ralo. Porque o tempo é o bem, a coisa mais valorosa no planeta, nessa realidade que a gente vive, é o tempo. Não tem como voltar. Então o que a gente mais tem que dar valor é para o nosso tempo, não desperdiçar e não deixar que ninguém atrase o nosso tempo. Tá? Gratidão a todos que estiveram aí. Acredito que tenha deixado a mensagem de hoje. E amanhã, e depois de amanhã, eu volto para nós trocar uma ideia. Dia 6 tem a TCA, tá? Lá no Coletivo ON presencial. Para quem quiser conhecer essa maravilhosa técnica. Valeu, Rogério. Brigadão. Fica com Deus aí. Gratidão. Quem quiser conhecer presencialmente, quem quiser estudar conosco, grite aí, chame aí, que eu passo os detalhes. Grande abraço a todos, boa noite, fique com Deus.